Então, professor Robson, para mais uma resolução aí de questão de matemática. Aqui ele te dá os vértices de um quadrilátero convexo. E ele quer saber a medida de uma de suas diagonais. O que a gente vai fazer aqui? Né? Então tá aqui o desenho, mais ou menos. Não precisa desenhar ele perfeitamente. Você só precisa saber quem são as diagonais. Então nós temos duas diagonais. De A para C, então essa aqui vai ser uma diagonal. E de B para D é uma outra diagonal, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular primeiro a distância do ponto A até o ponto C. Como é que faz a fórmula da distância? É xa menos xc ao quadrado mais ya menos yc ao quadrado. Então, substituindo aqui os valores, distância de AC ao quadrado é... Quem é o xa? Xa, ele vale menos 3. Então, menos 3. Menos xc. Quem é o xc? Xc é 5. Então, menos 5 ao quadrado. Mais ya, 3 menos 3. Então, vai ficar 3 mais 3. Isso ao quadrado. Então, nós temos que menos 3 com menos 5 dá menos 8. Menos 8 ao quadrado dá 64. Mais 3 mais 3 dá 6. 6 ao quadrado dá 36. Somando, nós temos 100. Então, qual é a distância de AC? É a raiz quadrada de 100, que dá 10. Certo? Então, essa é uma das diagonais. Aí já sei que tem a resposta aqui. Agora, vamos calcular a outra diagonal. A distância do ponto B para o ponto D ao quadrado. xb menos xd ao quadrado mais yb menos yd ao quadrado. Substituindo os pontos. Distância de BD é... Quem é o xb? Xb, ele vale 3. Então, vai ficar 3. Menos. Quem é o xd? Xd é menos 1. Então, é 3 menos menos 1, que dá 3 mais 1 ao quadrado. Mais yb. Yb é 1. Menos o yd, que é menos 2. Então, nós temos mais 2 ao quadrado. Então, vai ficar 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Então, isso aqui dá 25. Então, a distância de BD é a raiz quadrada de 25, que dá 5, tá? Então, uma diagonal é 10 e a outra diagonal é 5. Ele quer uma das diagonais, então aqui não tem 5, então só sobrou a 10 aqui. Não é para somar, ele não está pedindo para somar, tá? É uma de suas diagonais que ele quer. Então, cuidado aí com isso quando for marcar aqui, tá? Então, uma vale 10, a outra vale 5, ele quer uma delas, só pode ter uma resposta, tá aqui o 10. Então, não é para somar, tá bom? Bem, a questão 7, ele pergunta: qual a medida da área e do perímetro do losango cujos vértices são? Aí daí os valores. Aqui a gente vai desenhar, tá? Então, a gente vai fazer aqui, mais ou menos aqui um plano cartesiano. Um ponto, 2 e 3. Então, aqui eu vou marcar os pontos aqui, mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5. Para cima aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, o primeiro ponto que a gente vai marcar é o ponto 2 e 3. Onde está o ponto 2 e 3? Está aqui, 2 com 3.
Esse é o ponto A. O ponto 1 e 0. Onde está o ponto 1 e 0? Em cima do eixo X. Então, ponto B está aqui. Ponto C é 0 e 3. X0 e Y3. Então, está em cima do eixo C. E o outro é 1 e 6. Então, 1, subindo aqui, com 6 aqui. Ó. Esse é o ponto D. Então, ligando, ó, A, B, C, D. Tá? Então, esse é o nosso losango. Tá bom? Bem, para eu calcular a área do losango, eu preciso saber a diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor e dividir por 2. Tá? Bem, no eixo aqui, ó, quem é a diagonal maior? Ela vai do ponto 6 até 0. Né? Então, seria esse tamanho aqui, ó, que vale 6. Então, a minha diagonal maior, ela vale 6. E a diagonal menor? Diagonal menor, olha aqui, ó, é a distância desse ponto A para esse ponto C. Mas como, ó, tá paralelo ao eixo, basta eu fazer aqui, ó. Aqui não é 2. Aqui não é 0. Então, daqui até aqui eu tenho 2. Então, a diagonal menor é 2, tá? Poderia fazer a distância de 2 pontos? Poderia, né? Você ia chegar no mesmo resultado. Então, a distância do ponto D ao ponto B ia dar 6. A distância do ponto A ao ponto C vai dar 2. Mas se você desenha e tem um desenho da figura e vê que está paralelo, tá vendo? Ao eixo, basta eu fazer a diferença dos pontos aqui. Então, 2 menos 0. Aqui, ó, vai até o 6, certo? Então, 6 menos 0. Agora, eu tenho aqui o valor da área, que é 6 vezes 2 sobre 2, 12 dividido por 2 dá 6. Então, já tem a área 6. Então, a área vale 6. Agora, aqui é o perímetro. Para calcular o perímetro, eu tenho que saber os lados. Mas como é um losango, os lados são todos iguais, certo? Então, basta eu achar um lado e multiplicar por 4. Então, nós temos aqui que a distância de um lado, o lado AB, ao quadrado. Por que eu tenho que usar a fórmula? Porque não está paralelo a nenhum eixo, tá vendo? Está inclinado aqui, então tem que usar Pitágoras. Então, é a fórmula aqui, ó, que a gente usou lá na questão 6. XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Quem é o XA? XA é 2. Então, ó, a distância de AB é igual ao quadrado é igual a 2 menos XB, que é 1. Isso ao quadrado. Mais, quem é YA? 3 menos 0. Então, nós temos ao quadrado, né? 2 menos 1, 1. Então, ó, substituir XA, tá aqui, ó, XA é 2. XB menos 1. YA, 3. YB, 0. Certo? Então, 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado dá 1. Mais 3 menos 0, 3. 3 ao quadrado dá 9. Então, dá a raiz de 10. Só que ele falou que a distância de AB, que é a raiz de 10, né? É para utilizar 3,2 na raiz de 10. Então, como o perímetro é 4 vezes raiz de 10, que são 4 lados, né? Então, é A, B, B, C, C, D e D, A. Como eles são iguais, que é um losango, certo? Então, nós temos aqui que fica 4 vezes, substituindo 3,2, porque ele disse lá no início lá, ó, que a raiz de 10 é 3,2. Então, 4 vezes 3,2 dá 12,8. Então, o nosso perímetro é 12,8. Então, qual é a resposta? A resposta é a área 6 e perímetro 12,8. Beleza? Então, tá aí nosso exercício. Resposta aqui. O texto. Até uma próxima.